ao seu lado. Foi Deus quem me deu você e completou todo o meu ser. Eu estou apaixonado. Vamos sempre viver lado a lado, te amar, Te honrar, te proteger. vou interceder por você, meu amado. Te amar, te honrar, te proteger, vou interceder por você, meu amado. Quero viver só com você e desfrutar deste prazer. Quer estar ao seu lado. Foi Deus quem me deu você e completou todo meu ser. Eu estou apaixonada. Vamos sempre viver lado a lado, Te amar, te honrar, te proteger. vou interceder por você, meu amado. Te amar, te honrar, te proteger, vou interceder por você, meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou teu, Tu és meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. eu sou teu, Tu és meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. eu sou teu, Tu és meu amado. Meu amado. Muito bem, nós estamos hoje, dia 18/11, aqui no Conexão Ágape. Esse programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, através do YouTube da IEAdio e também através da Rádio 107,5, a mais poderosa da cidade. Esse programa que tem a presidência do pastor Sérgio Melfior e também na coordenação do pastor Cássio Rutz e na produção, o Misael Ferreira da Silva, e a apresentação hoje o pastor Rogério Gravieski, pastor Marlon Cleis, Michele, doutora Raquel, que somos os coordenadores do Departamento de Casais Ágape. Estamos falando o segundo programa da série Famílias, e hoje queremos falar sobre a família de José. Mas antes eu quero aqui abrir a oportunidade, eles que já louvaram a Deus. Pastor Marlon, Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor, pastor Rogério, Michele, minha esposa, doutora Raquel, a todos os nossos amados irmãos do YouTube e também da 107,5 FM. É muito bom estar aqui novamente para falar sobre Família. esses temas maravilhosos, falar sobre família. Michele, Pai do Senhor, tudo certinho? Paz do Senhor, pastor Rogério, doutora Raquel, Marlon e a todos que nos acompanham nesta programação que todas as quartas-feiras nós temos esse encontro marcado às 22 horas e você pode nos ajudar também a fazer com que essa programação chegue ainda mais longe, compartilhando esse link aí do canal do YouTube no grupo da sua família, no grupo da igreja, enfim. Que Deus te use aí como ferramenta poderosa para alcançar muitas famílias. Doutora Raquel, Pai do Senhor, boa noite, tudo certinho? Boa noite, pastor Gravieski, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marlon, Paz do pastora Senhor. Michele. É um prazer estarmos de novo aqui. E como disse a pastora Michele, é um programa que você não pode perder. Senta lá com a tua família e vamos ver as coisas que Deus tem preparado como plano, como propósito de Deus. Queremos mandar um abraço a todos os irmãos que foram eleitos no último dia 15. Deus abençoe, que faça um grande trabalho em pró da nossa cidade, em pró das famílias joinvilenses. Queremos aqui dizer
falar sobre o capítulo 41, pastor Marlon. Sua Bíblia está aberta aí, pastor Marlon? Sua Bíblia está aberta em casa? lá. Um abraço a toda a liderança de casais e a todos os nossos pastores setoriais e toda a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Joinville. Capítulo 41 do livro do Gênesis, versículo de número 38. Nós vamos falar nesta noite, nesses minutos, sobre José. No último programa falamos sobre Abraão. Hoje queremos falar sobre José, esses patriarcas que tiveram famílias abençoadas, mas famílias conturbadas. Foram bênçãos de Deus, mas tiveram uma vida também, às vezes, com vários problemas. E isso trouxe assuntos relevantes que nós ficaremos a vida toda falando sobre esses grandes homens de Deus. Versículo 38 da palavra de Deus e o capítulo 41 do Gênesis diz o seguinte: disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Isso é Faraó dizendo. Depois disse Faraó a José: pois que Deus se fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Isso é um fenômeno, né, pastor Marlon? Isso é uma grandeza tão grande assim, que a gente vê a grandeza de Deus. Eu leio esses versículos assim e fico emocionado por ver a grandeza de Deus. Porque todo mundo sabe o que era, o que representava o faraó no Egito. O que era o reino do antigo Egito. Era a maior nação ali conhecida na época. Foi o Egito que, através de José, depois nós vamos ver capítulos à frente, que matou a fome da descendência do povo de Deus, né? Porque tinha o povo de Deus, então, passando dificuldades, e no Egito tinha comida, porque José foi usado por Deus para guardar essa comida. Isaac ainda, Jacó ainda estava vivo e tinha seus filhos. E José foi vendido pelos seus irmãos aos amalequitas, e chega num ponto em que ele começa a revelar sonhos e ganhar a confiança do faraó, depois de estar lá no cárcere, embaixo da casa de Potifar. Talvez quantas vezes, pastor Marlon, José escutou o barulho do tamanco da mulher do Potifar, que denunciou ele, uma acusação falsa, que o colocou no cárcere. E talvez José pensava: estou aqui inocente. Escutava, quem sabe, as conversas de Potifar, até que um dia Deus tinha uma promessa para José. Deus tem uma promessa para você. Quero te dizer agora, movido pelo Espírito Santo, não te apavore, irmão. Calma, a tua família está na mão de Deus. A família de Jacó estava na mão de Deus, porque era promessa para Abraão. Era promessa para Abraão. Os filhos, as tribos de Israel precisavam se alimentar e José seria usado para isso. Pastor Marlon, versículo de número 38. É uma grandeza ouvir isso de Faraó, né? E disse Faraó: acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Coisa gloriosa. É gloriosa esta palavra, pastor, e leva-nos a pensar no que Deus faz com aqueles que estão vivendo o seu propósito. A família vivendo o propósito de Deus. Quando temos um membro da família vivendo o propósito de Deus, já há essa glória que estamos vendo através da vida de José, né? Deus honrando o José, que foi desprezado pelos seus irmãos, como o senhor falou, vendido como escravo, mas Deus honrando o que ficou firme na promessa, firme no propósito. E ouvir isso, como o senhor falou, do próprio faraó, que era tido como uma divindade, como o próprio Deus, né, para aqueles seus súditos, é realmente ver alguém dizendo: não, eu vejo Deus aí na vida desse homem. Então, quando a gente observa isso, pastor, a gente também vê Deus fazendo
através, se for mais do que um dentro da casa, que serve a Deus, glória a Deus. Mas tiver um crente, um que esteja vivendo fielmente a Deus, passando, claro, por dificuldades ou não, mas fiel a Deus, firme nas promessas de Deus, olha o que Deus pode fazer, né? Usa até alguém que era improvável para reconhecer que José, que esse que está sendo fiel na família é alguém de Deus, e esse alguém de Deus pode mudar toda a história de uma família, né? Resolver o problema grave que aqui era a fome. E logo mais na frente, José é este instrumento de Deus, dito pela boca do faraó que Deus era com ele, mas o propósito era salvar, como o senhor falou muito bem, toda a família. Glória a Deus. Michele, problemas na família de José. José era o filho ali, um dos mais novos, não era o último, mas era ali um pouquinho antes de Benjamim, né? Penúltimo, né? José sempre tinha sonhos e um dia os seus irmãos veio o ciúme. E pode haver rachaduras na família. O ciúme de irmãos, às vezes esposo com esposa, pode dar rachaduras na família, né? Com toda certeza, pastor Rogério. Como estamos falando a respeito de famílias, e falamos no programa anterior também a respeito de que toda família tem problema, não existe família perfeita, porém existem famílias ajustadas dentro da palavra de Deus, a gente vê uma história que, ao mesmo tempo, é extraordinária, quando chega aqui no livro de Gênesis, que o pastor Rogério aqui leu, que é tremendo o que José estava passando e sendo honrado. Mas, se nós voltarmos aos versículos anteriores, nós vamos ver o que ele passou. Um jovem, e que todos os irmãos se levantaram e tramaram contra ele, e por causa da inveja. Infelizmente, a inveja tem tomado muitos lares. Tem muitas pessoas que não conseguem ver o sucesso da outra. E o pastor Rogério falou aqui a respeito até de marido e mulher. Infelizmente, existe isso, essa competição. Não deveria ser dessa forma, mas existe casais que estão competindo. O marido, muitas vezes, tem inveja porque a mulher ganha mais do que ele, que se destaca mais do que o dela. Infelizmente, tem irmãos tendo inveja de irmãos. E assim como a gente viu, na verdade, a queda, né, do pecado, depois que Adão e Eva pecaram, a gente viu que os filhos de Adão e Eva, também por causa da inveja, Caim, Abel, a gente sabe que houve primeiro o homicídio. Então, a gente percebe que a inveja, ela percorre todas as famílias e as descendências, infelizmente. E nós precisamos, em nome de Jesus, tratar isso, encarar de uma vez por toda esse pecado que tenta, muitas vezes, sondar os nossos corações, pastor Rogério. Tenta. Porque muitas vezes nós, até como uma grande família em Cristo Jesus, a igreja é uma grande família em Cristo Jesus. Muitas vezes tem irmão que tem inveja do irmão, que não consegue ver o irmão chegando na igreja com aquele carro novo, não consegue ver o irmão pegar o microfone e louvar ao Senhor. Infelizmente, existe isso. Esse sentimento faccioso que tenta dividir as famílias, que tenta dividir as igrejas, que tenta dividir o povo de Deus, mas nós precisamos entender, a palavra de Deus diz que a casa dividida, ela não subsistirá. Então, nós precisamos exercitar a palavra de Deus para viver os planos e as promessas de Deus. José entendeu isso. E a gente vai ver um caminho que ele percorreu, um caminho maravilhoso do perdão. Então, quando existe isso dentro das famílias, e talvez as pessoas que estão nos acompanhando aqui, pastor Rogério, doutora Raquel e Marlon, estão passando por isso dentro da casa. Estão ouvindo essa mensagem, estão identificando, olha, o problema da inveja está lá no meu cunhado, na minha cunhada, no pai, na mãe, na sogra, no sogro, no filho, no neto. E há um caminho para você se libertar disso. Há um caminho de perdão, o qual nós vamos falar um pouquinho mais a respeito nessa noite, que é algo extraordinário, mas infelizmente existe muito, pastor Rogério, dentro das famílias. Verdade. Você está com Conexão Ágape acompanhando a série Famílias. Estamos falando sobre a família de José, esse moço que foi governador do Egito. Doutora, um versículo que me chama muita atenção é aquele que diz assim, o versículo de número 40, diz assim:
Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. É Faraó falando para José. José vem de toda essa confusão, foi vendido pelos irmãos, ficou preso, revelou sonhos e agora ele chega diante do governador do Egito porque tem promessa para o seu pai Jacó. E através de José, então Deus coloca ele frente ao faraó e o faraó entrega essa responsabilidade dizendo para ele, doutora, somente eu acima de você. Imagine os outros generais, os outros capitães, os outros engenheiros, porque o Egito vivia uma influência muito grande na engenharia, na medicina, na astrologia, na astronomia. Tudo estava, né, relacionado ao Egito naquele tempo. E agora vem um rapazinho hebreu, de lá, do fundo da prisão, para governar. Deus entrega essas responsabilidades para os seus filhos, doutora? Com certeza, né? A gente vê o cumprimento da promessa de Deus lá para a vida de Abraão, como a gente já tinha visto no programa passado, né? Se nós olharmos lá o capítulo de número 12 de Gênesis, a gente vai ver o que Deus fala para Abraão, exatamente isso. Deus fala que a descendência dele iria ser uma descendência que mudaria muito de lugar, que eles iriam ter um lugar, mas que eles, enquanto eles não tivessem lugar, eles mudariam muito, que eles ficariam 400 anos, né, como escravos. Deus fala tudo isso para Abraão. Então, Deus mostra para Abraão o que realmente iria acontecer. E José estava nesse plano, né? Justamente Deus precisava da figura de José no Egito, porque Deus queria livrar o povo da promessa, que era o povo descendente de Abraão, da fome. Então, Deus precisava de José. E o objetivo, claro, foi cumprido. Mas, né, a família de José padeceu bastante, teve várias crises, como foram colocadas aqui, porque nenhuma família fica sem problemas, né? E a gente vê que a família de José não foi diferente, teve vários problemas, várias dificuldades, né? Talvez algumas coisas que não se aperceberam da graça de Deus sobre a vida deles, aonde foi acometido tantos problemas, né? Inclusive para a vida de José, né? Que foi relegado pelos seus irmãos, que foi jogado, né? Numa cisterna, que depois de muitos dias foi recolhido, foi levado a escravo, passou por tantas coisas, né? E parou numa prisão, depois foi achado dentro da prisão. E então todo esse caminho de José tinha um propósito de Deus para ser cumprido. E o propósito de Deus era que a descendência de Abraão não passasse fome. Muito bem. Sabe como é que você consegue as vitórias? É você orando. Então participe da campanha O Clamor da Madrugada. Todos os dias, das 4 da manhã às 8, você escolhe um horário que está mais apropriado ou daquele departamento que já está escalado para aquele momento e ora a Deus. Busca o Senhor e você vai ter as melhores respostas possíveis. José orou, provavelmente lá no cárcere, e teve a resposta e saiu de lá para governar o Egito. Então, querido, acompanhe e participe da campanha O Clamor da Madrugada. Queridos, quero ainda adiantar um pouco aqui. Passa-se então o capítulo 41, onde José então assume o governo, pastor Marlon. O 42, então, os irmãos de José começam a frequentar o Egito. José já conhece eles de longe. Você conhece a sua família de longe, irmão. Você conhece o problema da sua família. Entregue na mão de Deus o problema da sua família. E o 43, então, capítulo 43, 44, José trabalha com eles, José prova eles, mas José precisava ser reconhecido por eles. E esta palavra do capítulo 45, cada vez que me deparo com ela, o meu coração se enche de alegria e de emoção. Porque diz assim, capítulo 45 e o versículo 1 da palavra de Deus do livro do Gênesis. Então José não se podia conter, pastor Marlon, diante de todos os que estavam com ele. Era muito forte a emoção. E clamou, fazei sair daqui
todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José fala, sai todo mundo da sala, fica só eles aqui. Tinham sido feitas algumas provas, colocado coisas a mais nos sacos. Ele queria que Benjamim ficasse. Alguém disse, acho que Rubem diz, não, se Benjamim ficar, nosso pai morre. Enfim, o nosso irmão primeiro, que era meio de idade parecida com ele, já morreu. E José, eu acho que na hora tem um pouco de raiva e tem um misto de emoções. Pastor Marlon, já vou passar aqui para você, mas eu quero terminar essa leitura que diz assim. E todos que estavam, e clamou, fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios ouviam. Meu Deus! E a casa do faraó ouviu, aleluia. E disse José aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Aleluia. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Glória a Deus. Tremendo. Meus irmãos, José é vendido e ele tem um misto de emoções aqui, que ele perdoa os seus irmãos. Entra aqui um espírito de perdão. Ele chama e fala, não seja pesado os vossos olhos, porque eu vim para cá. Aleluia, chegai-vos a mim, chegai-vos, eu sou José, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me mandou para este lugar. Deus tem esses propósitos, pastor Marlon, que coisa gloriosa, né? Nós entendermos, pastor, que a nossa vida passa pelo perdão, pelo processo do perdão. Fomos perdoados por Deus, não éramos dignos de permanecer vivos, e a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, e são o principal motivo de nós não sermos consumidos. Quando a gente entende o amor de Deus, o perdão de Deus, e o que José fez com seus irmãos, ele tinha todo o que ele precisava para quê? Para aplicar a vingança, para aplicar toda a dor que ele recebera naquele período, a qual ele foi tratado pelos seus irmãos com desprezo. Mas o perdão no coração de José falou mais alto, o amor falou mais alto. Aleluia. E entre a família, como o senhor falou, nós vamos identificar vários problemas. E talvez, pastor, talvez esse programa de hoje seja direcionado por Deus, eu digo talvez com convicção que seja, que esse programa para tratar de muitas famílias que estão vendo esse programa, estão ouvindo pela 107 e estão identificando, a nossa família tem um grande problema, falta de perdão. E José, hoje é a instrumentalidade de Deus, o texto, a história da família de José, para tratar a sua família. E essa é a convicção que temos. No capítulo 6 de Mateus, quando Jesus vai ensinar a oração dominical, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó, porque se perdoares as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Mas se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. José se colocou no lugar dos seus irmãos. Quem sou eu para não perdoar os meus próprios irmãos, sangue do meu sangue? Hoje eu entendo, talvez José pensou nisso. Eu tenho maturidade para entender que eu passei por todo esse processo doloroso, porque Deus sabia que poderia me usar para curar as feridas minhas e as dos meus irmãos, mas principalmente não deixar a minha família, a minha descendência, a qual Deus tem promessa, a perecer. Veja que o perdão falou muito mais alto, o amor falou muito mais alto, porque Deus tem um propósito com você, através de você, para curar e salvar e alimentar a sua vida, espiritualmente falando, alimentar a sua família espiritualmente através de você. Muito bem.
E o capítulo 45, já estamos indo já quase para o final do programa, já está dando quase meia hora de conversa aqui, mas é muita coisa boa. Versículo 14, do capítulo 45, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, Marlon, chorou, e Benjamim também chorou. Aleluia. O perdão, quando ele enche o coração, ele transborda em lágrimas. Em lágrimas. E depois ali, Michele, para você comentar aqui e também já dar a tua palavra final. Versículo 15, Michele. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Veja o perdão. E depois seus irmãos falaram com ele. E sabe o que mais me chama a atenção? Meus companheiros, meus pares. E a nova notícia ouviu-se na casa do faraó. E sabe o que o faraó disse? Os irmãos de José são vindos e pareceu bem aos olhos do faraó. O faraó gostou. Porque quando Deus está na família, todo mundo gosta. Exatamente. A família está arrumada, a família está perdoada, a família está unida, os casais estão entrelaçados pelo grande amor de Deus. Que palavra gloriosa, Michele, essa a Deus. Do versículo 16. Glória a Deus, com toda certeza. A palavra de Deus diz, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Ali, esse choro era um choro de um misto de emoções, como bem disse aqui o pastor Rogério. Imagina uma vida de sofrimento, mas ao mesmo tempo José entendeu que era o propósito. Quando ele fala ali, ele descreve, na palavra de Deus descreve isso e fala que para que eles não se preocupassem, né, para que eles não ficassem assim, porque foi Deus que tinha aquele plano traçado. Então, o perdão ele tem essa profundidade de a gente não relacionar aquilo que nós estamos vivendo hoje com a carne, com aquela pessoa. Muitas vezes, o perdão, nós precisamos entender este caminho, e José entendeu muito bem esse caminho do perdão, porque ele olhou os seus irmãos através do olhar de Deus, através do plano de Deus. O plano de Deus, o propósito de Deus, falou muito mais alto do que o próprio orgulho dele, do posicionamento que ele tinha. Então, Deus quer te honrar nessa terra, viu? Você que está nos acompanhando, Deus quer honrar a tua família. Mas que caia por terra todo o orgulho hoje, que o perdão seja liberado, aleluia, porque o propósito que Deus tem não é só para você. Não é só você o escolhido. Deus tem um propósito para que toda família venha viver este propósito. Então, se for preciso você passar por este caminho do perdão, é necessário para que a obra seja completa. A obra só vai ser completa quando toda a família estiver envolvida no propósito de Deus. Isso mesmo. Você está no Conexão Ágape, estamos falando sobre a família de José. Doutora Raquel, uma intervenção tua aqui para nós ir para o final do programa. Versículo de número 18. Disse assim, Faraó a José. E tornai a vosso pai, aos irmãos de José, e tornai vosso pai e as vossas famílias, Marlon. E vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura dessa terra. Quando Deus tem coisa boa, ele tem coisa boa para a família mesmo, né? É verdade. Depois que há o perdão, que há a liberação do perdão, aí as bênçãos de Deus se concentram. Exatamente. E a gente vê aqui na família de José não foi diferente. E nós queremos falar para você que está nos ouvindo, nos vendo, que libera o perdão. Mesmo que você foi o mais ferido, porque José foi o mais ferido. Mesmo que tiveram que te vender, né, como José foi vendido. Talvez você tenha ficado preso nas adversidades dessa vida, né? E você se sinta a vítima de toda essa situação. Mas eu quero te dizer agora com convicção da parte de Deus, libera o perdão. Porque se você liberar o perdão, as bênçãos de Deus recairão sobre a tua vida e sobre a tua família. Né? Não desista da tua família jamais, não desista dos teus, né? Você que está pronto, quem sabe colocou no seu coração, olha, eu vou buscar o meu divórcio, a minha separação, hoje volte atrás no teu pensamento e peça perdão, porque vai tudo ser resolvido no nome de Jesus. E eu quero dizer que com convicção do Espírito Santo, há famílias nesta noite sendo abençoadas. Pede perdão para o seu pai, pede perdão para sua mãe.
E tem um versículo aqui que antes deles se despedirem para o final do programa. No capítulo 48, Jacó diz o seguinte no versículo 11. E disse Israel, que é Jacó, disse a José, eu não cuidava em ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver até a tua semente. Aleluia. Coisa linda de Deus, meu irmão. Deus vai te abençoar. Tua família vai ser cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Tua família precisa ser arrumada. Glória a Deus. Deus tem um propósito no seu casamento. Perdoa. Aleluia. Tem coisa que se perde aqui para ganhar ali. Abençoa seus filhos. Deus está na tua vida, na vida da sua família. Receba nesta noite esta palavra como um conserto no seu casamento e na vida sua e dos seus filhos. E poderíamos ficar falando muito mais aqui, mas está acabando o tempo. E a glória de Deus está neste lugar. Aleluia. A glória de Deus. Pastor Marlon, obrigado, querido, mais uma vez Glória juntos. a Deus. Só temos que agradecer, porque a presença de Deus está conosco aqui nessa conversa tão profunda. E que você sinta esta graça de Deus. Que você sinta que Deus está tratando da sua causa e te dizendo, perdoa. Tudo isso foi plano meu para você. Amém. Michele. Glória a Deus, pastor Gério, doutora Raquel, Marlon, é sempre uma alegria nós estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Que Deus alcance o teu lar, a tua família, mas tudo passa de um posicionamento seu nesta noite. Deus te convida, libere o perdão. Amém? Amém. Raquel. Muito obrigada a todos que participaram conosco Glória desses ao momentos nome aqui. do Senhor. Glória a E Deus. que você seja alcançado pela palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, que cada um de nós seja alimentado cada dia mais pela palavra do Senhor e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Muito bem, você esteve com o Conexão Ágape, esse programa que tem a presidência do pastor Sérgio Melfiore e a coordenação dos casais da minha pessoa, pastor Rogério Gravieski, pastor Marlon, que esteve conosco. Fique ligado todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, através do YouTube da IE Rádio e através da 107,5, a mais poderosa da cidade. Deus te abençoe, Conexão Ágape, que é uma aliança com você. Pastor Marlon, orando agora, e depois você fica com uma canção nesta noite tão abençoada. Muito obrigado pela sua audiência. Amado Deus e Pai, nos unimos em oração, Senhor, nesse culto em seu lar. Reconhecemos, Senhor meu Pai, que o Senhor está operando, Senhor meu Deus, e falando ao coração de todos que estão vendo, ouvindo esta programação, Conexão Ágape. Que ele se conecte contigo, Senhor meu Deus, e entenda que o Senhor é o causador da nossa alegria. Que podemos superar tudo, sim, crendo no propósito que o Senhor está tendo na vida de cada um de nós e através de nós para abençoar nossas famílias. Abençoa, Senhor, cada família, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho, cada membro dessa família, com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, e que o teu Espírito Santo encontre liberdade de convencer cada um a perdoar, a ser perdoado, e viverem, Senhor, as tuas bênçãos para a família, no nome de Jesus, amém. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos efeitos pra você ficar. Ai, ai, Espírito Santo, pode começar esta obra. Reforma a casa. Espírito Santo, comece essa obra. És o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas, fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa.
Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalhe Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo e faça morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplie o ambiente com certos efeitos pra você ficar. Ai, ai, Espírito Santo pode começar esta obra. Reforma a casa. Espírito Santo, comece essa obra. És o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas, fazendo morada. Ai, 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 ai. Trabalhe Espírito Santo na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalhe Espírito Santo na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo, mas fazer morada. Ai, 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 ai. Oh, glória.